Fala, torcida São Paulina, tudo bem? Meu nome é Tadeu Matsunaga, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal De Olho no Tricolor, onde obviamente o nosso objetivo aqui é falar do dia a dia, da semana, enfim, de tudo que serve para São Paulo. É inegável que eu adoraria dar o pontapé inicial nesse projeto, celebrando uma grande fase do time, uma reviravolta, mas não é isso que acontece, muito pelo contrário, já que o São Paulo mais uma vez está mergulhado numa crise, né? Crise essa, obviamente, que ficou ainda mais em evidência depois da derrota para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o time do Bahia foi superior ao São Paulo em todos os aspectos, aspecto técnico, tático, físico e psicológico. Deu um banho no São Paulo, que mais uma vez parece sem prumo. Eu diria, inclusive, que dificilmente a gente já não pode dar esse ano como perdido, a não ser que aconteça uma coisa totalmente, enfim, fora da expectativa no sentido positivo, principalmente nessa parada da Copa América, que o Cuca de fato tem uma capacidade, ou que cheguem reforços o suficientes para reerguer esse time. A perspectiva não é das mais otimistas, mas enfim, tem muito a ser dito, muito para ser discutido, mas o tempo é muito curto também. Então, na verdade, eu queria citar alguns pontos. O primeiro deles é a respeito do Leco. Amanhã vai ter um protesto às 10 horas da manhã em frente ao CT da Barra Funda. Esse manifesto é liderado pela principal torcida organizada do São Paulo, mas é aberto, torcedores comuns, sócios torcedores, enfim, quem puder e desejar comparecer amanhã às 10 horas no CT da Barra Funda. E o principal pedido da torcida organizada é pela saída do Leco. Um time com a grandeza do São Paulo, com o histórico de São Paulo, deveria ter um presidente menos omisso e mais presente, né? Depois da eliminação diante do Bahia, o que o Leco deveria ter feito era vir a público com um pedido de desculpas ao torcedor são paulino. Na sequência, admitir os erros, as falhas cometidas pela gestão atual do São Paulo, e são muitas as falhas, e depois fazer uma autocrítica e entender que muito possivelmente ele já não tem mais clima, condições e capacidade para permanecer na presença do São Paulo. O Leco, que sabiamente, e estrategicamente colocou o Raí e o Lugano na diretoria para servirem como escudo, mas chega uma hora que isso não adianta. Não adianta. Uma hora a avalanche passa por cima e vai chegar sim você como chegou. E mais uma vez a gente vê o São Paulo mergulhado numa crise, alvo de chacota, um time que há uma década atrás era referência de gestão. E onde é que a gente vai parar com isso? Aonde que nós vamos parar com isso? Então, primeiro de tudo, Leco, por favor, faça uma autocrítica, faça uma leitura de tudo que foi feito nesses últimos anos e veja se de fato os planejamentos adotados são dignos da história do São Paulo. Beleza? Em segundo lugar, Raí. Me assustou muito, poucas horas antes do jogo contra o Bahia, numa entrevista que eu vi do Raí na Sport TV, um discurso totalmente fora da realidade do São Paulo. O Raí parecia destoante, como dirigente do clube, da situação real que possivelmente se apresentaria como se apresentou, que era mais uma eliminação precoce, uma competição de extrema relevância para os cofres do São Paulo e para os objetivos do São Paulo em 2019. Então, assim, uma oratória equivocada, muitas vezes com a dicção mostrando total despreparo, nervosismo e sem dar de fato uma diretriz. O Raí estava mais preocupado em tentar justificar de alguma forma a viagem dele para Roland Garros do que de fato falar do momento atual do clube, do que poderia ser feito numa eventual classificação ou não, quais seriam os planos, o que mudaria, o que seria alterado no roteiro do São Paulo para 2019, e nada disso foi falado. Aliás, muito pouco foi dito a respeito disso. O Raí estava muito mais preocupado em tentar dar uma justificativa para a viagem dele em Roland Garros, que, segundo ele, estava planejado há muito tempo, segundo ele e o São Paulo, estava planejado há muito tempo. Ele foi para lá para um evento da Fundação Rod Letra e também acabou se reunindo com presidentes dos clubes franceses em um congresso, enfim, algo do tipo. Hoje surge uma notícia do Eduardo Afonso, que esteve presente no
programa da Estádio 97, programa de rádio. E o Edu Afonso comenta justamente sobre isso, sobre o quanto a oratória do Raí é deficiente, o quanto que ela gera até certo nervosismo. E ele mencionou uma situação que naquele episódio do Nenê, no ano passado, de fazer biquinho, que contribuiu muito para a queda do Aguirre, que foi um erro crasso no planejamento do São Paulo, nos planejamentos mais recentes do clube. O Edu Afonso da ESPN ele fala que o Lugano criticou, foi rígido diante da postura do Nenê, não gostou disso, e que o Raí não aprovou a postura do Lugano, que ele não foi favorável, e que a partir daquele momento quem passou a ter um contato mais direto com os jogadores agora em 2019 principalmente foi o Mancini. Tanto que o Lugano a gente sabe que passou a ocupar um outro cargo afastado do futebol. Ou seja, cobrança tem que ser feita assim. O elenco está devendo e muito. Como eu disse no começo do vídeo, tecnicamente, taticamente, fisicamente, é um elenco completamente descompensado. Completamente descompensado. E aí entra uma crítica a mim em relação à torcida que está pedindo a saída do Cuca. O Cuca é o menos responsável por isso. O menos responsável. O Cuca aceitou o desafio, sabia das limitações do elenco, mas uma coisa é você ver no papel, outra coisa é você trabalhar no dia a dia. E eu imagino que a decepção do Cuca foi muito grande. Porque o Cuca está desesperado. Quantas e quantas vezes ele já alterou a escalação do time de São Paulo? Buscando opções, buscando colocar outros nomes. E de fato a coisa não sai do lugar. É desesperador. Né? Muita gente aí também comentando sobre os jogadores das categorias de base. Gente, no Campeonato Paulista, o São Paulo não foi um time organizado, não foi um time brilhante. O São Paulo foi um time que apresentou lapsos de bom futebol. Ponto. Muito mais na vontade, no embalo, na empolgação do que na organização propriamente. E tudo que acontece dentro de campo também passa pelo jogador. O Antony já não está mais vivendo um momento técnico tão relevante, o Igor Gomes perdeu muito espaço e o Lisieiro e o Luan estão frequentando mais o departamento médico do que o campo de futebol. O Cuca se torna refém do que ele tem em mãos. Não adianta. Não adianta. Por exemplo, muita gente questiona, poxa, ele deslocou o Hudson para a volância, o Hudson estava bem na lateral direita. Mas com essas constantes lesões, se ele mantém o Hudson na lateral direita, ele vai ter que colocar o Jusilei de volante. O Jusilei que perdeu muito espaço no elenco. Eu estou dando um exemplo, só para vocês entenderem como o elenco de fato não atende ao que o Cuca deseja e ao que ele está pedindo desde o momento que ele chegou no São Paulo. Fala-se muito agora numa lista de dispensas, de vendas de jogadores, e de fato São Paulo tem que passar por uma reformulação. Né? Acho que o Cuca comete sim equívocos. Um dos equívocos que ele comete é não mudar o esquema tático. Por que não experimentar um novo esquema tático? Por que não? Por que não? E isso também me leva a reforçar uma questão. Tem que se tomar cuidado, não com as críticas necessariamente, mas para quem elas são direcionadas. No ano passado o Aguirre tirou leite de pedra do time de São Paulo, que tinha um elenco muito inferior ao que a gente tem hoje. Tirou leite de pedra. O São Paulo, que era um time que no começo do campeonato tinha como pretensão maior, se possível, chegar numa pré-Libertadores e numa visão, digamos, ok, frequentar ali a parte da metade para cima da tabela. O Aguirre consegue colocar esse time na liderança do campeonato e aí mudam as expectativas da torcida, da diretoria. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. A roda não gira sempre da mesma maneira. E é o que aconteceu quando o elenco, que era limitado, perdeu gás, perdeu força. O principal culpado foi o Aguirre, demitido a 5 rodadas no encerramento do Brasileiro, quando o São Paulo ainda podia abocanhar uma vaga direta pela Libertadores. E o clamor da torcida era por quem? Pelo Jardine, que mostrou não ter preparo algum para dirigir um elenco profissional. Então, gente, entendo perfeitamente as críticas da diretoria, ao Leco principalmente, ao Raí, aos jogadores, mas nessa questão do Cuca, vamos colocar um pouquinho mais a mão na cabeça, porque daí eu acho que é um equívoco muito grande. No mais, o São Paulo tem que rever urgentemente seus conceitos. De fato, eu acho que tem que ter uma dispensa, tem que ter uma reformulação no elenco. E eu acho que a gestão desse clube também precisa ser mudada urgentemente, porque o São Paulo não pode mais ser alvo de chacota como tem sido há 10 anos. Exceção aquele título da Sul-Americana, São Paulo não ganhou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tá ok, gente?
Espero que vocês gostem desse primeiro vídeo. Desculpe qualquer erro, equívoco, enfim, a gente está aqui para aprender. Os comentários são extremamente bem-vindos, críticas também. E a gente se vê no final de semana, depois do jogo do São Paulo com o Cruzeiro. Tá ok? Um forte abraço a todo mundo, obrigado, tchau, tchau.